Maravilha, né, meus irmãos? Estarmos hoje na presença de Deus, com todo o seu povo, em comunhão, uns com os outros, fazendo aquilo que o Senhor mais se agrada. Vamos abrir a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Efésios 4, do 17 até o 24. Efésios 4, de 17 a 24. É assim, meus irmãos, que diz a palavra do Senhor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com a avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Vamos só orar mais uma vez, pedindo a Deus a sua iluminação. Pai amado, te pedimos nesse instante a tua misericórdia, Senhor, sobre o teu povo, para que o nosso entendimento nesta noite seja preenchido, Senhor, com a tua palavra, de tal maneira que não sobre qualquer espaço para o engano. Nos edifica nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse é um texto também muito importante para entendermos o Sermão do Monte. Observem quantas vezes o apóstolo Paulo fala na função da mente aqui. De manhã nós vimos a mesma coisa e vamos ver mais ainda por que o apóstolo Paulo dá tanta ênfase à mente e ao entendimento, à mente e ao entendimento. Observem aí como ele diz: isto, portanto, digo no Senhor, testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Tudo é conduzido pelo pensamento. Obscurecidos de entendimento. Versículo 18. Alheios à vida de Deus por causa de quê? Da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Mente obscurecida, coração endurecido. É exatamente esse o entendimento. A mente obscurecida, o coração está duro. Se o coração está endurecido, a mente está obscurecida. Os quais, tendo se tornado insensíveis, coração endurecido, insensibilidade para a vida de Deus. Não tem sensibilidade para o caráter de Cristo. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Agora, com relação aos crentes, ele diz: não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, alguma coisa diferente acontece com os crentes para que eles sejam diferentes. Então, ele diz: se é que de fato tendes ouvido e fostes instruídos. Bom, se você de fato aprendeu o evangelho, a mente captou. Jesus disse: a quem foi dado conhecer, os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, por que fala-lhes por parábolas? Jesus disse: porque a vós é dado a conhecer, a eles não. Então, quando eu falar por parábolas, vocês entendem, mas eles não. Então, aos crentes é dado conhecer, são instruídos no evangelho, segundo a verdade em Jesus, ou seja,
toda a doutrina ensinada pelo próprio Jesus e depois explicada pelos apóstolos. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão. Então, olha aqui a sequência do crente. Vos renoveis, aliás, o versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Tira a roupa velha, estragada, rasgada do velho homem, joga fora. E agora, onde é que vai acontecer a renovação? E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É necessário mexer aí no espírito do entendimento, no núcleo do entendimento, na vida do entendimento. Tem que ser colocado alguma coisa aí que vai fazer a diferença. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e agora, e vos revistais do novo homem. Isso nos chama a atenção, irmãos, porque é exatamente assim que acontece na nossa vida. Quanto mais o nosso entendimento estiver cheio da palavra de Deus, mais o Espírito de Deus trabalhará na nossa vida. Quando você prega o evangelho para alguém, você faz o Espírito trabalhar. Já pensou? Que audácia, né? Fazer o Espírito de Deus trabalhar? Pois é. Quando você prega o evangelho, você faz o Espírito trabalhar. E quando você come o evangelho, né? Vocês lembram daquela mulher, a mulher cananeia? A mulher cananeia dialogou com Jesus, um diálogo teológico, que pouca gente tem. Pois é, uma pagã chegou para Jesus e disse: mestre, socorre-me, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus disse a ela: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E ela foi e dialogou com Jesus, desafiando o próprio Salvador a ela crer. E aí ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Na verdade, sabe o que ela disse? Senhor, agora é tarde, porque eu já comi as migalhas do evangelho. Aquela mulher, quando procurou Jesus, ela já era crente. Então, ela desafiou o próprio Jesus a mudar o rumo da sua missão. Ela creu, ninguém sabe como foi, mas o Evangelho registra que pessoas lá de Tiro e Sidom estavam lá e ouviram sobre Jesus e voltaram para a terra daquela mulher e disseram: lá tem um homem que é profeta e ele cura. Agora, como essa mulher soube que ele seria filho de Davi? Como é que ela chega chamando ele de Senhor, que é a cultura judaica, e ela é pagã? O bispo Haley, ele pregou nesse texto, e ele colocou o título Fé onde menos se espera, aquela mulher. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo está aqui falando exatamente como é que acontece na nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus pela sua palavra, mais sensíveis nos tornamos para as qualidades divinas. As qualidades divinas, elas vão ficando cada vez mais em prontidão na nossa vida, quando nós estamos ali na lei do Senhor de dia e de noite, de dia e de noite. Então, aquilo que parece ser muito difícil, o que nós vamos estudar no Sermão do Monte, o que parece ser muito difícil, é porque nós não temos um grau de profundidade com a palavra de Deus. É necessário que ela esteja em nossa mente, em nosso coração, o tempo todo. Então, Paulo diz: ora, se você for imaginar que venha um tempo bom, eu estou na fraqueza do pecado, eu estou
Se você for pensar em esperar um tempo bom, que Deus mude meu coração, que Deus me dê a alegria de voltar, como diz Davi, renova, né, em mim a vontade de querer Deus, a vontade de ser crente de verdade, a vontade de lutar contra o pecado, de evitar o pecado. Se você estiver pensando, daqui para o fim da minha vida, Deus vai me converter, Deus vai mudar. Não é assim. Observem que Paulo está escrevendo aos crentes. E olha o conselho que ele dá. Vos despojeis do velho homem, vocês não aprenderam assim, vocês aprenderam diferente, aprenderam a Cristo. Então, tirem a roupa velha do velho homem, renovem o espírito do entendimento, encham o entendimento de vocês com a palavra e sejam revestidos do novo homem. Então ele dá essa ordem toda no imperativo, como se os crentes pudessem fazer isso. E nós vemos, se você ler qualquer autor do passado e do presente, eles vão sempre dizer, sem a graça de Deus, ninguém consegue. Se Deus não fizer isso, ninguém consegue. Mas por que essa ordem do apóstolo Paulo, se a gente não consegue? Por que Paulo dá essa ordem? Aí, vos despojeis do velho homem, vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem. Bom, é porque é possível, mesmo que não sendo obra nossa, mas é possível que, ao renovarmos a nossa mente, Deus faz a sua obra da graça. De fato, não somos nós que fazemos. Não tem como fazer isso. Mas é possível que paremos de pecar, é possível. Se for crente, para. Aqueles que já têm a sua mente iluminada pelo Evangelho, eles não são dominados pelo pecado. Podem cair em pecado, podem desagradar a Deus, podem, mas o apóstolo diz o tempo todo, se livrem das concupiscências do engano. Vocês cuidado para não serem enganados, porque os ímpios, eles estão praticando, eles estão enganados. A família disse que era bom, que aquilo era tradição. Se você conversar com uma pessoa que não tem a mente esclarecida pelo Evangelho, ela vai dar a você 1001 razões por que ela não segue a palavra de Deus. Por que ela está no carnaval hoje? Ela tem as razões dela. Ela vai dizer, eu trabalho tanto, isso é uma festa que a gente precisa, que a vida está muito difícil. Então, existem 1001 argumentos. Mas como é que Paulo chama esses argumentos? As concupiscências do engano. Foram enganados para praticarem concupiscências. Quando a gente estava vindo para cá, ia saindo do hotel um casal com umas criancinhas gêmeas, bem pequenas, né? E as meninas já vestidas para o carnaval, e um som de destruir lá o hotel. Aí eu estava dizendo para o pastor Edson, né? Olha aí, ó. Está vendo aí o tamanho que está se educando para serem destruídas? Olha aí. Agora, uma criança dessa, se perece no mundo, a culpa é de quem? É do pai, é da mãe, né? Mas essas crianças estão sendo educadas no engano. Os pais estão enganando elas o tempo todo com as concupiscências. Então, elas crescem, ora, se meu pai fazia isso, se minha mãe dançava carnaval, então isso é bom. Foram enganadas. Então o apóstolo Paulo diz que isso corresponde a um engano. E onde é que se dá o engano, meus irmãos? É na mente. Então o evangelho, ele vai trabalhar na nossa mente. Quando a palavra de Deus preenche a nossa mente, quando somos, como diz o apóstolo Paulo, o espírito da mente, né? O núcleo da mente é preenchido com o evangelho, as coisas vão acontecer. Então é isso que
nós nos dispomos nesta noite a propor para os irmãos quando vamos meditar no Sermão do Monte. A quem é dado conhecer, Jesus disse, aqueles que ouviram a palavra e compreenderam, esses produziram fruto. Então, já que vocês estão aqui por terem suas mentes iluminadas, já que Deus fez essa obra na mente de vocês, agora vamos cuidar de preencher a nossa mente com a palavra de Deus, para que naquilo em que Deus quer que o agrademos, como vimos hoje pela manhã, nós possamos praticar. Então, quando Jesus falou o Sermão do Monte, ele falou para crentes. Os discípulos já eram crentes quando Jesus ensinou o Sermão do Monte. Porque o Sermão do Monte, ele são as qualidades do próprio Deus. Então, não existe de tão potente para levar-nos ao Evangelho e à sua graça como o Sermão do Monte. Os crentes precisam do Evangelho? Precisam. Evangelho na mente 24 horas. A admiração, o assombro, tudo isso faz parte do Evangelho na mente dos crentes. E o indivíduo perfeitamente capaz de obedecer a todas as determinações do Sermão do Monte é aquele com a mente esclarecida quanto ao caráter de Cristo. Então vejam bem, há nas igrejas a quantidade grande de pessoas que não são esclarecidas quanto ao caráter de Cristo. Por isso que o Sermão do Monte é aquela porção da palavra de Deus, muito poderosa, para levar-nos ao Evangelho e à sua graça. Então, irmãos, há três coisas importantes, três princípios importantes de uma mente esclarecida sobre o Evangelho, e nós vamos, nesta noite, ver se as coisas estão assim com a nossa mente. Vamos ver se a nossa mente está esclarecida quanto ao caráter de Cristo no Evangelho. Então, a mente esclarecida, ela entende que todos os crentes devem ser igual a Cristo. Devem ser igual naquilo em que Jesus ensinou seus discípulos a serem no Sermão do Monte. Bem-aventurados humildes, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, os misericordiosos, os pacificadores. Todos os crentes devem ser assim. Mas é possível que na igreja você encontre um assim, outro já diferente, outro já... Será que todos estão esclarecidos que devem ser iguais a Cristo? Talvez não. Eu estava ontem mostrando para Rogério aquele livro, né, que eu sempre estudo para preparar os estudos. A quantidade, são 3 volumes. A maior biblioteca do mundo foi escrita pelos puritanos do século XVII, XVIII. Mas tem coisa demais, irmãos. É um tesouro incalculável. Às vezes que eu fui a São Paulo e fui na biblioteca do Andrew Jumper, né, do centro de pós-graduação lá da nossa igreja, o Mackenzie, a Universidade Mackenzie, olhem a quantidade de livros que tem desses homens que comentaram sobre esses assuntos que eu estou falando para vocês. É uma quantidade tão grande e a gente se perde assim, não sabe nem por onde começar. É muita coisa. Em língua inglesa. E eles passaram muito tempo, gastaram muito tempo formando o caráter dos crentes para que se parecessem com Cristo. Impressionante como esses homens do passado iam de casa em casa, eles mesmos escreviam os livros, eles mesmos escreviam os folhetos,
A visita não tinha nada, a visitinha pastoral de tomar café com bolo na casa do irmão e conversar sobre nada disso. Era doutrinando ali. A grande dúvida deles era se o crente, se a sua ovelha, de fato, estava de acordo com o caráter de Cristo. E a missão deles era levar o rebanho para o céu. Vocês imaginem. Então, quando a gente ouve, a igreja da Coreia tem não sei quantos mil, ora, não pode. Como é que um pastor vai conduzir um rebanho desse para o céu se ele não pastoreia? Você não pode pastorear uma igreja com 1000 pessoas. Impossível. Você nem sabe do nome dos filhos, dos netos, você nem conhece esse povo. Então você não tem pastor, você tem uma comunidade, você frequenta, mas pastor você não tem. E esses homens gastaram a vida deles no discipulado, de pegar na mão. Eu tenho um livro de teologia pastoral também do passado. Meus irmãos, se um candidato ao seminário lê aquele livro, ele não vai não, ele desiste na mesma hora. Se ele vê o que tem da responsabilidade pastoral segundo os reformadores puritanos do século 17 e 18. A igreja se torna para ele a carga que ele vai carregar. Olha, Riley também escreveu um livro sobre vocação. E, meus irmãos, a vocação que esses homens falam não tem nada a ver com os dias de hoje. E é muito fácil a gente dizer assim, mas os tempos deles foram outros. Esse povo era tudo rural, esse povo vivia no paraíso, esse povo não pegava onda, esse povo não trabalhava em fábricas, esse povo... Pois é, mas Deus, do jeito que deu inteligência para o homem inventar o celular, conquistar o céu, o fundo do mar, e também deu inteligência para ele, nessa época, responder ao Evangelho de forma adequada. A gente não pode usar esse argumento, não. Não pode usar esse argumento. Então, para o próprio Jesus, todos os crentes são intitulados, conforme se lê na epístola à igreja de Corinto, são chamados para ser santos. Engraçado que os santos, né? Os santos dos católicos são mortos. E os santos dos evangélicos são vivos, né? Descreve a igreja, aos santos da igreja, aos santos da igreja. Porque essa é a perspectiva do cristão, é a perspectiva do crente. Vocês são santos. Vocês não podem mais ser encontrados como os ímpios. Vocês têm que se despojar dessa vida velha, dessas coisas velhas, desse mundo velho. Crentes agarrados às coisas vazias, como o apóstolo Paulo chamou de lixo, depois que conheceu a Cristo, o resto para mim agora é lixo, tudo agora é nulo, é sem graça. Por quê? Porque meu coração não se apega mais a essas coisas. É esse o desejo de Deus para nós nessa noite, para toda a nossa vida, o desapego. Israel não é para guardar o maná, não é para levar o maná. Vocês têm que se desapegar. E o que é que substitui o desapego? É você se abandonar a Deus, se abandonar à graça, repousar nele, descansar. Dia do Senhor, descanso, descansar em Deus. Então veja a notícia dessa, né, de uma pessoa com leucemia, um rapaz. Na mesma hora que o pastor falou aí, me veio logo assinamento. Meu Deus, se fosse um filho meu, se fosse minha esposa, se fosse seu irmão aqui perto, pastor. Então, o que é que nós podemos fazer? Nada. Só resta descansar, né? Então, é isso que Deus quer. O desapego deste mundo. A futilidade dessa vida, meus irmãos, tem que ser reduzida a nada. As coisas de mais valor, de mais valorosa, são aquelas eternas. O apóstolo Paulo disse que isso é tudo, isso não serve para nada.
Deus mudou a mente daquele homem de uma maneira extraordinária que ele não conseguia mais ver valor em nada. Então, esses são os santos. São aqueles que se desapegaram e se apegaram a Deus. Às vezes as coisas estão tão difíceis na nossa vida, nós estamos navegando contra a maré, estamos lutando numa coisa que parece que não tem jeito. É exatamente porque nós mudamos, nos desapegamos de Deus e nos apegamos ao fútil, aquilo que não tem valor, porque não é eterno. Vocês imaginem que o próprio Jesus disse que o que é que você tem de mais valor na sua vida? Eu tenho a esposa, os filhos. Pois é, se você não amar mais a mim do que a eles, você não é digno de mim. Desapego. Nada nesta vida pode segurar e agarrar o nosso coração. Nada, 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 nada. Ah, meu filho, ah, minha filha. Ah, e a pessoa, às vezes, até faz os absurdos por causa de um filho. Desapegou-se a Deus. A um marido, a uma esposa, desapegou-se. Porque na hora que você coloca essas coisas no seu coração e você começa com o seu entendimento a se apegar a essas coisas passageiras, a mente se obscurece. E é preciso que o evangelho lá, não é, volte a fazer o efeito de continuar deixando a mente iluminada. Um segundo princípio, irmãos, da mente esclarecida, que espera-se que nós, que todos nós tenhamos em nossa mente, é de que as qualidades do Sermão do Monte sejam manifestas todas elas no crente. Você diria assim, mas pastor, aí tá é demais. Eu posso até ser uma pessoa misericordiosa, mas humilde não. Se pisar nos meus calos, se fizer uma trama contra mim, se não me der as honras que eu mereço, eu fico profundamente ressentido. Irmão, não é assim. Vocês estavam pensando que é fácil ser crente, ser cristão? Não é fácil se nós desviarmos os nossos olhares de Deus. A vida vai se tornar muito difícil. Todas as vezes que o povo de Israel se desviava, o seu olhar se desviava da mensagem dos profetas, os profetas vinham para dizer a eles: vocês vão ser destruídos. Vai vir um rei, vai vir um império, vai acabar com vocês. A vida é difícil. Às vezes eu vinha no ônibus, né, conversando com o ônibus o ônibus que não vinha, que veio o outro, né? Então, eu estava ali sentado do lado do motorista, conversando com ele, né? Dizendo, mas como a gente conversando sobre corrupção, os problemas do Brasil, eu dizendo a ele, rapaz, como é difícil a vida de uma pessoa sem Deus, né? Como é difícil a vida de um criminoso, de um ladrão, de um assassino. É muito difícil. Esse povo é tratado como lixo, é perseguido, apanha, leva tiro, leva paulada, vai para a cadeia, apanha lá mais do que tudo no mundo, se não pagar, apanha. Vive uma vida miserável ali, por causa da desobediência. Meus irmãos, e não foi isso que Deus fez com o povo de Israel. Enquanto Israel foi para a Assíria e lá se acabou, o povo de Israel foi dividido em dois. Então, Israel era do norte e Judá do sul. Judá era Benjamim e Judá, as duas tribos. E as 10 tribos se separaram por causa de briga de impostos, né? Depois de Salomão, o filho de Salomão veio e impôs muitos impostos, começaram a brigarem e se separaram. Esse povo de Deus começou a pecar de tal maneira que foi se acabando, até que foram arrastados, as 10 tribos foram arrastadas e nunca mais voltou, ninguém voltou de lá. De Israel acabou-se para lá.
De Judá voltou ainda um remanescente, e é desse remanescente que vem o nosso Salvador. Mas a palavra dos profetas, tanto os profetas maiores como os menores, que são do exílio, era o tempo todo chamando a atenção desse povo. Se você quiser pregar sobre pecado, pregue nos profetas menores, porque é só sobre pecado ali, pecado do povo. E eles estão sofrendo e padecendo pela desobediência. Mas como é que esse povo se acostuma ao sofrimento? Então, não servir a Deus é muito mais complicado. A vida se torna muito mais complicada. Deus quer que nós tenhamos todas essas qualidades do seu Filho. Como o apóstolo Paulo diz, né? Não foi assim que aprendestes a Cristo. Paulo está chamando os crentes à posição de santos. Vocês são santos. Vocês não podem mais estar com essas trajes do velho homem, as trajes do pecado, né? Estava conversando com os nossos irmãos hoje de manhã. Eu fui visitar uma igreja lá em João Pessoa e para onde eu olhava tinha profanação. Entrei nessa igreja, me arrependi muito porque fui. Mas fomos convidados pela família para ir, não a minha família, né, mas os parentes da família da minha esposa. E aí a gente foi. Mas, irmãos, para todo lado que você olha, se você tem a consciência do Evangelho, você chega num ambiente daquele, você olha para as paredes, estão profanadas. Você olha para frente, tem um conjunto lá de louvor, uma banda de louvor, profanando. Você olha para os irmãos, olha de lado, as mulheres estão com trajes do velho homem, roupas lascivas dentro da igreja. Mas isso é lugar de vir com uma roupa dessa? Você vê que a insensibilidade daquele povo é de um coração endurecido, que eles não entenderam o comportamento ruim dos crentes, a lascívia, a luxúria, gente que coloca 1000 fotos do seu rosto. Isso aí tudo é do velho homem, meus irmãos. O culto a si mesmo é uma coisa que Deus abomina. Então, quando você vê esse tipo de comportamento na igreja, tenho certeza de uma coisa: a mente está obscurecida. Aí o que é que acontece? O coração começa a endurecer. Não tem mais noção do que é pecaminoso, do que não é, do que é santo, do que não é, do que é profano, do que não é. Não tem mais. Aí vai se acabando a comunhão com Deus. Que aí o diabo já vai lançando, a mente vai obscurecendo. Foi uma vez iluminada, mas está sendo obscurecida. E vai até cair no laço do engano, para praticar as coisas que o povo de Israel praticou e foi destruído. Então, não somente essas qualidades são esperadas da parte de todos os crentes, mas, por isso mesmo, é mister que todos os crentes as manifestem integralmente. Nós precisamos ser bons. Nós precisamos ser bons. Jesus disse um segredo para o crescimento da igreja. E esse segredo está no Sermão do Monte. Aí ele diz: para que a vossa luz brilhe, para que os homens vejam o brilho da vossa luz e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Essa era uma tese também dos puritanos. Quanto mais santa for a igreja, mais ela atrairá os pecadores para si. Então o segredo, vamos evangelizar, não adianta. Não adianta. Primeiro tem que ser santo, para que os ímpios, por meio da visão que eles têm de Cristo em nós, eles glorifiquem a Deus. Então, quer que a igreja cresça? Seja santo. Eu quero que o meu vizinho seja influenciado, eu preciso ser santo. E a gente tem que ter cuidado, porque
Se eu preciso ser santo para influenciar o vizinho de cá, o vizinho de cá, o vizinho da frente, imagine se arranjar confusão com eles. Vocês imaginem se por futilidade, por lixo, eu arranjo a confusão com o vizinho. Eu me lembro do meu finado sogro, que ele comprou um terreno e construiu ao lado de uma casa, mas a casa tinha uma criação de boi, de gado, uma vacaria, no centro urbano, né, que é proibido. O engenheiro que construiu a casa dele, deu a ele muitos conselhos. Seu Israel, denuncie a saúde pública, isso é muito errado, porque o mau cheiro, né, do animal, dos excrementos, das coisas, o mau cheiro era terrível. E ele viveu ali até o seu último dia, nunca arranjou confusão com esse vizinho por isso. Nunca. E no enterro, não se diz, né, que quando a pessoa morre vira santo, mas impressionante é que foi muita gente dizendo que ele era pessoa muito boa. Você já pensou ter alguém dizer isso de você? Essa pessoa é uma santa. Esse homem é um santo. Então, nós somos desafiados, irmãos, todos os dias, toda hora, a vivermos, a praticarmos isso aqui. É o laboratório da alma, é experimentar, viver o caráter de Cristo no nosso dia a dia. Agora, vocês prestem atenção numa coisa que eu vou falar aqui. Essas palavras que eu estou dizendo têm que reverberar na mente de vocês, como reverbera na minha. Eu sei, todos nós sabemos, eu sei qual é o meu pecado. Vocês sabem qual é o pecado de vocês. Agora, se alguém está pecando e não sabe, então alguma coisa está errada. Não pode. Pode ser que ainda não creu, pode ser que a mente não tenha sido iluminada, pode ser que o coração está insensível porque o evangelho ainda não iluminou esta mente. Mas todos vocês, eu, os pastores, todos nós sabemos onde pecamos. E nós lutamos com isso. E nós temos certeza e temos que dizer exatamente igual ao publicano. O publicano disse: compadece-te de mim, ó Deus. Salmo 51. Salmo de Davi, né? Compadece-te de mim, ó Deus. Aí Jesus disse que, nessa parábola, Jesus disse que o publicano desceu justificado, mas o fariseu não. Agora vocês sabem a diferença de justificação e perdão é assim. Quando eu perdoo, no perdão se diz assim: você está perdoado, pode ir. Na justificação se diz assim: você está perdoado, pode vir. Entenderam? Não tem aquela mania de dizer assim: eu perdoo, mas eu não quero mais saber. Tá, perdoou. Perdoou porque não puniu, não mandou prender, não denunciou a polícia, não entregou, perdoou. Mas para dizer, volte a ter relacionamento comigo, volte a ser quem você era no nosso meio, não. Se fizer isso é porque foi justificado. Você perdoou, mas voltou, deu um crédito de justiça àquela pessoa, ela volta a ser quem ela era na relação com você. Então eu sempre dou um exemplo assim. Vocês imaginam, né? A gente vê muito aí nas redes sociais, pessoas, funcionários de supermercado roubando, caixa de supermercado roubando, e as câmeras estão ali filmando, e aí tem aquela confusão toda. Bom, o gerente, o dono do supermercado, chama o funcionário que foi pego roubando. Aí ele diz assim: olha, eu vou lhe perdoar, você pode ir, não vou lhe denunciar a polícia, está perdoado. Não, muito obrigado, vai embora. Mas vamos supor que o dono do supermercado diga assim a ele: olha, você está perdoado, pode voltar ao trabalho. Aí ele foi justificado. O dono do supermercado o justificou, esqueceu, não vai ser punido, e além disso,
ainda ganhou um crédito como se não tivesse feito nada. Volta para o trabalho. Ganhou um crédito de justiça, como se não tivesse feito aquilo ali. Entenderam como é isso? Então, o publicano, ele desce justificado. Ele volta para a comunhão com Deus, que a gente chama em teologia de o aspecto subjetivo da justificação, que é exatamente essa busca de crédito com Deus, depois que a gente peca, mas o coração é sensível ao pecado, ele se confessa, ele chora e ele diz a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Essa é a grande diferença da mente esclarecida pelo Evangelho. Contudo, irmãos, em alguns crentes essas qualidades se manifestam mais intensamente do que em outros. O irmão é muito humilde, é humilde demais, mas na hora de ser misericordioso, ele é amedrontado, ele tem medo. Vocês já passaram por ocasiões que você passa numa pista, num lugar assim, tem uma pessoa lá, um carro quebrado, uma coisa, você fica assombrado com aquilo ali e você é muito humilde, mas a misericórdia não chega à porta porque o medo não deixa. Mas vocês já viram que tem gente que é capaz de entrar no meio de uma briga para defender outra pessoa, acaba morrendo? Já ouviram isso? Tem isso também. A qualidade de pacificador é isso aí. O pacificador é aquele que tem maior cuidado do mundo para que os irmãos não se desentendam. É ele que entra no meio das brigas para pacificar. E é ele que morre numa briga dessa. Então, alguns têm uma capacidade maior de serem misericordiosos, outros não. O indivíduo pula na água, vai salvar uma pessoa, misericordioso. E o outro que tem medo de pular na água, ou pode até saber nadar, mas a correnteza é muito forte, ele não vai se arriscar. E a pessoa morre, né? Mas por que assim? Isso é assim, meus irmãos, essas diferenças devem-se às imperfeições que ainda restam em nós, por causa do pecado em nós, por causa da pecaminosidade. Nós podemos até ser pacificadores, mas não somos muito humildes. Somos humildes um pouquinho humildes. Aí. A gente, vamos dizer assim, a gente chora muito pelo pecado, mas na hora de ser misericordioso, não é muito, sabe? Então, essas qualidades sobressaem numa coisa, mas eu ainda tenho muito apego a esse carro velho, a essa coisa velha, a essa casa velha, eu tenho muito apego a isso aí, então essa coisa de humildade não vai ser tão as imperfeições, por causa da natureza pecaminosa. Mas o crente sabe que isso aí, ele sabe os níveis das qualidades, das bem-aventuranças e por que isso acontece. Então, nós temos sabedoria para isso. O apóstolo Paulo considera os crentes pessoas sábias. Nós somos considerados por Deus como sábios. Os santos são santos porque são sábios. Eles têm um grau de sabedoria dada pelo próprio Deus. Então, nós, a terceira, que eu passei aqui direto, terceiro princípio de uma mente esclarecida quanto ao caráter de Cristo, é o entendimento de que nenhuma das descrições do caráter cristão no Sermão do Monte refere-se a tendências naturais dos seres humanos. Esse era o maior cuidado que os pastores puritanos tinham com o seu rebanho. Maior cuidado. Olha, tinha um pastor lá nos Estados Unidos, na fundação dos Estados Unidos, que a teoria da evolução estava começando a chegar nas escolas. Olha que coisa interessante. E aí, o filho dele chegou em casa um dia e disse: pai, o homem veio do macaco. Aí o pai dele disse: meu filho,
Onde você ouviu isso? Da escola. Sabe o que foi que ele fez? Mudou-se da cidade, foi embora para outro lugar. Será que esses homens tinham cuidado com a vida do povo? Vocês imaginem. Ele mudou-se com a família. Estava tão preocupado com isso, mudou-se. Porque naquela cidade tinha chegado o ensino da evolução. Nós estamos vivendo dias assim, e segundo, né, um filósofo aí que eu não sei o nome, até já falei, né, ele profetizou aí, deu uma profetizada, de que esses tempos que nós estamos vivendo, estamos de volta à Idade Média, é um tempo de trevas. É um tempo de trevas. Ah, mas nós temos 50 milhões de evangélicos no Brasil. E qual a diferença que isso faz no país? Agora, olhem para o passado, leiam a história do passado contado por quem está falando a verdade. 50 milhões de evangélicos, país numa situação dessa, país de carnaval. Isso é um reconhecimento do total fracasso da igreja brasileira. Então, um país desse destruído pela corrupção, a corrupção está nas veias, no sangue do brasileiro descrente. A igreja não existe, o evangelho não existe. E você vê a igreja das mídias sociais, né, aquela igreja que está ali, aquela igreja é uma profanação. Aquilo ali está a serviço da apostasia, da grande apostasia. Então, essas descrições do caráter cristão do Sermão do Monte não se refere a tendências naturais. Cada uma das bem-aventuranças, em sua inteireza, é uma disposição somente que está disponível somente pela graça e pela operação do Espírito Santo. Sabe o que acontece, meus irmãos? É que há um descuidado tão grande no cristianismo hoje, na igreja, que as pessoas entram pela janela, não entram pela porta. E elas conseguem aparentar serem pessoas crentes. E o mais interessante, o mais curioso que eu fico observando é, conheço vários pastores que veem os comportamentos, o perfil do crente da sua igreja e ele não chega perto, ele não prega sobre o assunto, ele não esclarece. Meu irmão, isso aí são trajes do velho homem. Meu irmão, esse comportamento é coisa de mente obscurecida. Esse comportamento aí é de coração endurecido. Não chegam, irmãos. Eles fecharam os olhos. Ninguém está preocupado com essas qualidades de Cristo. Termina o culto, eles vão conversar sobre compras que fizeram no shopping, e vão conversar sobre futebol. Olha, eu preguei num lugar aí, numa igreja, e tinha uma irmã que chorava tanto e falava tanto, e glória a Deus e aleluia. Quando terminei o sermão, e quando eu pensei que não, a irmã estava discutindo futebol com dois irmãos da igreja. Futebol depois do culto, depois da pregação. Uma mulher, que mulher normalmente, a mulher está discutindo sobre criação de filhos, sobre casamento, marido, mas a mulher casada com filho, discutindo futebol no meio de homens. Bom, uma igreja dessa só pode não ter pastor, né? Pois é, não tem mesmo. Mas é. Então, por natureza, nenhum ser humano conforma-se às descrições oferecidas nas bem-aventuranças, e nós precisamos ter o cuidado de distinguir claramente entre as qualidades espirituais descritas no Sermão do Monte e as qualidades naturais que se possam assemelhar a elas. Tem pessoas que dariam excelentes crentes, né? Vocês também já ouviram isso. Eu sempre conto a história de um rapaz que eu queria batizá-lo, né? E o rapaz era tão bom, um menino tão bom. Estava namorando com uma moça da igreja, mas ele não era batizado ainda. Esse rapaz era tão bom, aí no retiro
investia tudo, e aquela coisa, e cuidava de tudo, e ajudava o pastor. Era o primeiro que se oferecia para ajudar o pastor. Aí um dia eu resolvi chamá-lo a conversar sobre o batismo, né? Mas vamos marcar o seu batismo para esse fim de ano. Sabe qual é a resposta dele? Pastor, eu não sou crente. Aí eu disse, não. Pois é, pastor, eu não sou crente. Aí uma irmã foi ser lá no conselho, depois que passaram um ano estudando a Bíblia para o batismo, nós fomos fazer o exame dos candidatos a batismo. E aí eu fiz uma pergunta a uma irmã. Perguntei a ela, irmã, me responda uma coisa. Somente Cristo, somente a fé em Jesus é suficiente para a minha salvação? Ela, não, pastor, de jeito nenhum. Foi reprovada. Sabe o que ela disse? Para ser batizado nessa igreja é mais difícil, é mais fácil passar no vestibular do que passar no exame dessa igreja. Engraçado isso, né? Agora vejam a diferença hoje. Conheço vários colegas pastores que estão batizando só para preencher relatório. Até aquele tempo a gente passava um ano discipulando a pessoa, doutrinando para que ela fizesse uma profissão de fé verdadeira, né? Não, acabou-se isso aí. Pode chegar no mês de outubro, na igreja, em dezembro, você é batizado. Mas, irmãos, esse povo dentro da igreja começam a fazer tudo errado que o evangelho ensina. E o pastor, ele não vai se animar a pregar, porque se ele não tem interesse nisso, ele não vai ter interesse em que as pessoas busquem, né, uma integralidade das qualidades de Cristo, e não vai ser essa a preocupação com a igreja. Eu não me canso de dizer isso. O pastor tem a responsabilidade de levar o seu rebanho para o céu. Então o peso é grande. Vocês já imaginaram se os pastores tivessem cuidado com as suas ovelhas para saber se elas estão na fé? Você fazer uma pergunta dessa para um irmão que está lá sentado na igreja bem há 30 anos, meu irmão, o senhor sabia que essa sua maneira de conduzir a sua família não é adequada, não é de um cristão. Irmão, o senhor tem certeza? O senhor confia mesmo em Cristo? O senhor sabe, pelo menos, o que é que Deus fez com seus pecados, como é que Ele fez, e o que é que Ele exige? Irmão, irmã, comportamentos, né, diferentes, mulheres e homens que aparentam mundanos. Pastor, chega perto, só chega perto se for para disciplinar, só chega perto se for para o chicote ou por causa do escândalo que é grande demais. Mas não é essa a função pastoral. A função é pastorear de tal maneira que não chegue a isso. Entenderam? O rebanho não pode chegar a essa miserabilidade que o povo de Israel chegou. Então está lá, Israel está posto para que nós aprendamos a conduzirmos bem o povo de Deus. Então é preciso ter esse cuidado de distinguir. A gente diz assim, olha, já tive em trabalhos em que os crentes, pelo que eles fazem, você diz logo assim, a gente diz, né? A tendência é essa, para isso aí, esse não é crente. O ano de tal não é crente. Por que você disse isso? Porque faltam as qualidades de Cristo. Você vê, uma irmã brigou com a outra, nós vamos para a delegacia. Isso não é igreja? Nós vamos para a delegacia. Aí você, não, isso não é crente. Bom, esse aqui é o problema. Qualquer um de nós pode cair num determinado pecado. Por quê? Porque as qualidades do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, como eu disse, uma hora você tem qualidades que estão acima, mas tem outras que estão sendo negligenciadas. Então é preciso ser bom.
na integralidade das bem-aventuranças. Preciso ser humilde. Bom, mais humildade não é dom de Deus, mas você tem o Evangelho, sua mente foi esclarecida e você sabe que você tem que ser humilde. Se a humildade fosse automática ou fosse um milagre, você é humilde porque Deus operou um milagre, e você nunca mais cometesse o pecado do orgulho, não teria essas ordens que o apóstolo dá aos crentes. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Não foi assim que aprendestes a Cristo. Então nós temos conhecimento do Evangelho de tal maneira que nós sabemos quais são os nossos pecados. Nós sabemos como é que se desse justificado, qual é a fórmula: compadece-te de mim, ó Deus. E isso em humildade, e isso na compreensão de que praticamos um grande mal contra Deus, e isso na condição de humilhados, porque nos sentimos mal diante do mal que fizemos contra Deus. Aos ímpios não foi dado essa capacidade, esse entendimento, esse esclarecimento do caráter de Cristo. Não foi dado a eles. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Se tem alguma qualidade de Cristo que em nós está ofuscada, está praticamente eliminada, vamos dizer assim, está morta, olha, eu não consigo ser humilde. Eu preciso de manhã botar um relógio de ouro, eu preciso no púlpito botar um relógio de ouro de manhã e um de prata à noite. Então, mas ele sabe que isso é pecaminoso. Ela sabe que isso é pecaminoso. Agora, o que é que faz com que essa sensibilidade a isso, né, seja aflorada, volte a funcionar? A palavra de Deus. Se você enche a sua mente com a palavra de Deus, você tem que meditar nela de dia e de noite, de dia e de noite. Eu preciso ser bom, eu preciso me parecer com Cristo. Isso tem que me incomodar. Na hora que você está no volante, você até não xinga para a pessoa lá, mas você dentro do carro com outra pessoa diz: isso é isso é uma munheca de pau, isso é uma bestalhada, isso é A mente, na hora, tem que dizer a você que está errado. Então, essa é a sensibilidade do Evangelho. Tem que rasgar a roupa velha, jogar fora. Não temos que estar agarrado com trapos, irmãos. O povo de Deus não tem que estar agarrado com trapos do velho homem. Nós temos que jogar fora. A mente tem que ser, o espírito da mente tem que ser renovado. A palavra de Deus tem que estar lembrando. Você tem que lembrar dessas coisas. Eu sei que isso é pecado, para que possamos não mais praticar isso e possamos ser revestidos, novo homem. Que o Senhor, pois, nos abençoe nesta noite, continue nos abençoando durante todos estes dias. Amém, meus irmãos.